My pranams to all of you. Minhas reverências a todos vocês. Let's chant with 3 ohms before we begin. Antes de começar, nós vamos entoar 3 vezes. I'll start with a small prayer. Om Guru Mata Guru Pita Guru Mati Guru Gati Vina Guru Name Jnanam Vina Guru Name Sthiti. I bow to saints and sages of all places and all times. Eu me curvo a todos os sábios de todos os locais e todas as épocas. I bow to the lineage of Kriya Yoga masters. I bow to Gurudev Baba Hariharananda Ji and Guruji Baba Pragnananda Ji and to all of you perceiving the divine presence in you all. Eu me curvo a toda a linhagem dos mestres da Kriya Yoga. Eu me curvo ao nosso amado Gurudev Baba Hariharananda Ji, ao nosso amado Guruji Baba Pragnananda Ji. E eu me curvo a todos vocês, percebendo a presença do divino em todos. I'm very happy to be participating through the divine love of Brazil. And interestingly, the topic today is also about divine love. Eu estou muito feliz de estar participando aqui com vocês do Brasil, aí no Ashram do Templo do Amor Divino, e por coincidência, o nosso tópico hoje também é sobre o amor divino. So, what is love? Is love simply an emotion? Psychologists say love is an emotion. Será que amor é... O que é amor? Será que amor é simplesmente uma emoção? Os psicólogos dizem que sim, o amor é uma emoção. But divine love is not just an emotion. Divine love is the manifestation of divinity within us, and it helps us to take us upwards from the heart. Então, o amor não é só uma emoção. O amor divino é algo que nos leva mais próximo da divindade e nos eleva no nosso crescimento espiritual. There are 2 words which are used to describe love. One is kama and the other is prema. São 2 palavras que eu vou usar hoje para definir amor. Um é kama e o outro é prema. When we go downwards from the heart towards the centers of food, physical pleasure, and money, it is called kama. It is a desire. Então, quando essa palavra para definir amor, a nossa consciência está indo do centro do coração para os centros inferiores, o centro da comida, do prazer sexual e do dinheiro, isso não é, na verdade, amor, é prazer. When we go to the higher chakras from the heart, this is called prema or love. Mas quando esse mesmo sentimento vai do chakra do coração para os chakras superiores, ele é chamado de prema, amor. And this same love, when it is directed to God completely, we also call it bhakti. E esse mesmo amor, quando é direcionado completamente para Deus, ele é chamado de bhakti. And in bhakti, there is the mention of 2 types of bhakti. One is called apara bhakti and the other is called para bhakti. E esse amor direcionado para Deus é dividido em 2. Um é chamado de apara bhakti e outro é chamado de para bhakti. Apara bhakti is the preparatory stage. You get prepared to go to the stage of para bhakti. So the beginning stages are known as apara bhakti. Então, a para bhakti é o estágio inicial onde a pessoa se prepara para chegar no estágio superior de bhakti ou devoção. In the beginning, we need a form on which we can focus our love and worship, pray. So we need some support. We need a form in the beginning. Então, no começo, nós precisamos de uma forma na qual a gente pode se conectar,
se sentir ligado e direcionar o nosso amor. Isso é um passo inicial. In the Bhagavad Gita, Arjuna asks Lord Krishna, which method of bhakti is better? Should one be worshipping the form, or should one try to feel love for the formless? And Lord Krishna answers, in the beginning, since we are body conscious, it will help to have a form, and after spending some time with the form, then one can actually go to the formless stage. Na Bhagavad Gita, Arjuna pergunta para o Senhor Krishna, qual é a melhor forma de devoção? Aquela onde a gente direciona o nosso amor para uma forma ou aquela sem forma? E o Senhor Krishna fala, como nós ainda estamos na consciência corporal, o melhor é a gente adorar uma forma. E depois de amadurecer, a gente consegue adorar o sem forma. And you can choose any form. It could be any incarnation, any holy person, any great guru, you know, and like Rama, Krishna, Jesus, Mary, whomever you love, your chosen deity can be the form. E isso pode ser qualquer forma, pode ser um grande mestre, um guru, pode ser uma encarnação divina como Rama, Krishna, como Jesus, como Mãe Maria, qualquer forma que realmente te atraia. We have a great sage in Hindu mythology known as Sage Narada. Existe um grande sábio na mitologia indiana chamado Narada. Sorry, ma. Sage Narada is known for his parabhakti, or the supreme devotion to the Lord. And he actually authored a book called Aphorisms, which are called as Narada Bhakti Sutras. Esse sábio chamado Narada, ele é conhecido por essa suprema e pura devoção a Deus. E ele escreveu um livro maravilhoso chamado Narada Bhakti Sutra, Aforismos sobre o Amor Divino. And even Narada said in his Bhakti Sutras, trying to define the Parabhakti, he said, Anirvachaniyam Prema Swarupam, which means it is very difficult to even define what divine love really is. E nesses sutras ele tenta definir o que é Parabhakti, essa real devoção, mas ele fala, realmente a gente chega até um conceito sobre o que é amor verdadeiro. So he tried to explain in a few more aphorisms, and one of them is again, says, Yam labdva puman trupta bhavati na kankshati vanchati sochati, which means one who attains this kind of divine supreme love will not desire for anything more. He is so happy and so much in bliss that he neither desires nor even thinks. He's totally absorbed in his own divine love. E no próximo verso, tentando descrever o que é esse amor divino, ele fala que quando uma pessoa alcança isso, ela não deseja mais nada, ela não sente que existe nada maior ou mais puro do que isso, ela está imersa nesse amor. As an example of this type of divine love, Narada quotes the example Yadha Vraja Gopikanam, like the gopis of Vrindavan. They are given as the supreme example of the divine love. E Narada dá um exemplo, as gopis, que eram as vaqueiras que cuidavam das vacas na época do Senhor Krishna, e elas tinham o amor mais puro e divino para com ele. Esse é o exemplo superior que ele cita nessa escritura. There is an incident which can tell us how deep and how great their love for Lord Krishna is. And when Lord Krishna was 10 years old, he had to leave Vrindavan. He grew up in Vrindavan for 10 years, playing with the cowherd boys and with the innocent milkmaids of Vrindavan. And they lived by cattle rearing. So he grew up with cows, grazing the cows and spending time and playing with these boys. And also the gopis of Vrindavan loved him like their own soul. E tem um incidente na vida do Senhor Krishna e na vida dessas gopis, que eram essas moças, que o Senhor Krishna, quando tinha 10 anos, ele tinha que deixar Vrindavan, que era a cidade onde ele cresceu durante esses 10 anos, e brincou com todos os amigos dele que cuidavam das vacas, e ele se relacionava com
as mães que vendiam os leites, que eram completamente inocentes e tinham um amor profundo por ele. So when Krishna was leaving Vrindavan, naturally their hearts were broken and they were really sad. But Krishna consoled them. He promised them as soon as he can take care of the things he's going for, he would definitely return to Vrindavan and see them again. E ele disse para elas, porque elas estavam com o coração completamente partido porque ele estava indo embora. Mas ele falou, assim que eu resolver todas as coisas que eu preciso, eu volto para ver vocês. But things did not work out as he thought. When he went from Vrindavan, he went to study with the Guru. And after completing the studies also, many problems came up and he could not really come back to Vrindavan. But he did not forget the gopis. So he sent a message with his cousin Uddhava. Mas as coisas mudaram um pouquinho dos planos. Ele foi estudar com o Guru logo que saiu, e depois que ele se formou com o Guru, ele teve que resolver muitas outras coisas. Então ele não pôde mais voltar para Vrindavan, mas ele não podia esquecê-las. Então ele mandou um mensageiro, o primo dele, Uddhava. So when Uddhava took the message of Krishna, Uddhava is a cousin of Krishna, he went to Vrindavan to meet the gopis. When he went there, he saw a few of them sitting together in such deep meditation. He just was waiting for them to open their eyes. And it took hours before they could gain body consciousness. And when he saw that, he wanted to address them, and he ventured to say, I am Uddhava. I have brought a message from Krishna to you. E aí ele foi, o mensageiro, que era o primo do Senhor Krishna, Uddhava. E quando ele encontrou essas gopis, as senhoras, as mães que vendiam leite, elas estavam sentadas numa meditação tão profunda que ele não quis atrapalhá-las. Então ele aguardou, e ele aguardou por horas. Quando elas saíram da meditação, ele falou, eu sou o mensageiro e eu trouxe uma carta de Krishna para vocês. They opened their eyes, they looked at Uddhava, and they said, Oh Uddhava, we only know one thing, and that is love, and we know it not by reading books or hearing from anybody. We feel it in our heart, and we only know how to love Krishna, and we cannot even read. And even if we try to look at that message, the tears from our eyes are going to wash away the ink. E elas falaram assim, Uddhava, o único meio de amar que a gente conhece é nos nossos corações. Nós não sabemos ler e nós não sabemos amar nenhuma outra pessoa. É somente Krishna. E mesmo se a gente tentasse ler essa carta com tanto amor e com tantas lágrimas que iam correr nessa carta, a carta ia se estragar e a gente não ia conseguir ler de qualquer jeito. Then Uddhava said, in that case, I will read the message. You please listen to it with a single mind. Então Uddhava falou, então nesse caso eu vou ler para vocês a mensagem, mantenham-se concentradas e escutem. And again they said, Oh Uddhava, we thought you were an intelligent person. And we are talking about wanting to listen with a single mind. How many minds do we have? We have one mind and we have already given it to Krishna. So with what mind are we going to listen? E elas falaram, Uddhava, nós pensamos que você fosse inteligente. Você fala para a gente colocar toda a nossa mente nessas palavras que você vai falar. Mas quantas mentes a gente pode ter? Só uma. E a nossa mente já está completamente em Krishna. Como nós vamos colocar a nossa mente nas suas palavras? So this is the kind of love the gopis had for Lord Krishna. They just felt completely one with him, and they were totally immersed in this type of divine love. So whenever an example has to be given for real divine love, we always quote the love of the gopis. Então esse é o exemplo do amor imenso e puro e divino que as gopis tinham por Krishna. Então sempre quando a gente pensa em amor divino, esse exemplo vem na nossa cabeça delas. Another aphorism that Narada mentioned, he talked about love as Amrita Swarupacha, which means it is of the nature of immortality. E num outro verso, o Narada fala que
a natureza do amor divino é imortalidade. And how can we say it is immortal? Because, as we all know, we have a body, mind, and a soul. And the soul is immortal. And the soul is the same in all of us. We have different bodies and different minds, but the soul, because of which the body and the mind are functioning, this soul is just God Himself, and the soul which is present in all of us is that same soul. Então, como isso pode ser imortal? Porque nós temos 3 componentes, o corpo, a mente e a alma. O corpo e a mente são perecíveis e finitos, mas a alma, que é a própria presença de Deus e do amor dele, é imortal. E ela é uma em todos nós. Corpo e mente são diferentes, mas a essência é uma. We are all like waves on the big cosmic ocean, God, and in fact, the ocean is also water and the waves are also water. So we are part of God and we are just floating on this ocean of love. Nós somos nada além de ondas nesse oceano de Deus. E assim como as ondas e o oceano são formados de água, nós também somos a presença de Deus. Somos nada além do que formas flutuando nesse amor de oceano, nesse amor divino, nesse oceano. In the beginning, for love, it begins with duality. There should be 2 people to love one another, but it ends in unity. No começo, para existir o amor, tem que existir a dualidade. Eu preciso de alguém para amar, mas depois isso se transforma em unidade. In Torah, it says, love God, your Lord, with all your heart and all your mind, with all your soul and all your strength. And Jesus said, starting with love thy neighbor. So love starts this way and then it expands to the whole universe. Então, no Antigo Testamento é dito, ame a Deus, o seu Senhor, com todo o seu coração, com toda a sua alma, com toda a sua mente e sua força. E Jesus também falou, a gente tem que começar amando nossos vizinhos, mas isso vai se expandindo para toda a criação. So love is of the nature of immortality, and we can love God in every breath, and we should manifest that love in life. We should feel that we are the body of God and the breath of God. Nós também podemos amar Deus em cada respiração e realmente sentir que nós somos o corpo de Deus e a presença dele está em nós. When we say God is formless and all-pervading, where is God? The formless God is present everywhere, so we should be able to see God everywhere. Quando a gente fala que Deus é sem forma e que tudo permeia, isso quer dizer que ele está aqui, ele está em toda parte. Então a gente deveria ter essa capacidade de percebê-lo em todo lugar. To understand it better, suppose we are talking about a mother and child. The mother is thinking of the child all day, the infant child who went to school. The mother keeps thinking again and again of the child, how he is, what he's doing. So her mind is totally on the child. But when the child finally comes back from the school and runs to the mother and hugs her, at that time, what happens? It is a complete union, and the mother does not think of the child anymore because they both feel that completeness, that union. E para dar um exemplo prático, pensa numa mãe e no filho. Ela ama extremamente o filho e quando ele vai para a escola, ela fica o tempo inteiro pensando nele. O que ele está fazendo agora? Será que ele está bem? Será que ele está comendo? Ela não para, o pensamento está todo para ela, para esse filho. E quando ele volta da escola, ele vai correndo e abraça ela, ela não pensa mais nele. Por quê? Porque eles estão unidos. Então, nesse momento, acaba a dualidade. This is the experience of unity with eternity that is with me, within me, and all around me. It is eternal and immortal. E isso é a experiência que a gente tem que ter com essa divino que habita em todos nós. A gente pensa que está separado, mas a gente está unido o tempo inteiro. A gente precisa ter a experiência disso. We all come from different backgrounds. No 2 persons are exactly similar. This is the beauty of God's creation.
but we all have the same soul. We all have one soul, and we breathe one air, but in different ways. We all have the same energy that speaks, but in different ways. We speak the same language, but in different sounds. We worship the same God, but in different ways. So it is the one soul that is manifested in all different forms. Nós viemos de diferentes famílias, culturas, diferentes formas, mas a essência é todos somos formados por Deus. A gente fala através da mesma energia, as palavras saem diferentes. Nós adoramos formas diferentes, mas a essência é que aquelas formas são nada do que a presença de Deus. E é essa unidade em tudo que a gente precisa desenvolver e descobrir. So, having talked about love and trying to understand what it really is, we said we will also talk about the different aspects of love. What are the requirements for this kind of divine love? Number one, love has to be patient. Então, nós vamos falar sobre diferentes aspectos também, características desse amor. Como a gente chega lá? O primeiro disso, o amor tem que ser paciente. Nothing can be achieved overnight. And there is a story. It is said that this same Narada, the Rishi who keeps going around the three worlds, singing the name of God and spreading the name of God, he was going to see God one day. E nada a gente pode atingir da noite para o dia. E esse mesmo sábio que escreveu essa escritura sobre o amor divino, ele estava andando e ele vaga pelos três mundos. E um dia ele estava indo para encontrar Deus. On his way, he saw two people meditating. E nesse caminho ele viu duas pessoas meditando. When they saw him, they opened their eyes and they asked him, "Oh Narada, where are you going?" E quando eles perceberam a presença de Narada, eles abriram os olhos e falaram: Narada, você aqui, saudações, para onde você vai agora? And Narada said, "I am going to see God." E ele falou: estou indo ver Deus. So the first person asked him, "Can you please do me a favor? If you see God, can you ask him a question for me? I have been meditating for last 20 years. Could you please find out how much longer I need to meditate to realize God?" E aí, Narada said, "I will." Sorry. Então ele falou assim, o primeiro abriu os olhos e falou: Narada, você pode fazer um favor? Já que você está indo para Deus, me faz uma coisa, pergunta para Deus quanto tempo mais eu preciso meditar. Eu já estou meditando há 20 anos e quanto tempo mais falta para eu realizar o divino completamente? Narada falou: eu vou, eu faço. The second person also made the same request and Narada said yes to him also. E o segundo já falou: já que você vai perguntar para Deus, para o meu amigo, faz favor, pergunta também sobre mim. So Narada left, and after a long time, he was returning by the same path, and he again saw these two people. And when they saw him, the first person asked very anxiously, "Did you see God? Did you ask about me? What did God say?" E aí, Narada foi, conversou com Deus e voltou pelo mesmo caminho. E esses dois meditando, quando viram Narada abrir os olhos, o primeiro estava muito ansioso e falou: você falou com Deus? E o que ele falou? Narada said, "Oh, God did answer the question. He said, you need to meditate at least another 20 years more before you can realize." E aí, Narada falou sim, ele respondeu. E Deus falou que para você realizar mesmo a verdade, você precisa de pelo menos mais 20 anos. This person was so disappointed and he was sad and said, "I already did 20 years and do I have to do another 20 years? And so Narada quietly started walking and the second person asked the same question. E então essa pessoa ficou tão frustrada, falou: o quê? Eu já estou meditando há 20 anos. Eu vou precisar meditar mais 20? Narada ficou um pouco sem graça com a reação dele e saiu andando de cabeça baixa. E aí a segunda pessoa chegou e perguntou a mesma coisa. After seeing the reaction of the first person, Narada was very reluctant to give him an answer.
But he had to, and he said, in your case, God said, you need to spend another 5 lives before you can realize. Narada, com a And- resposta do primeiro, Yeah. já estava sem graça. E aí falou para esse segundo, você vai precisar passar pelo menos 5 vidas, Deus disse, para se realizar. This man was so happy, he jumped with joy and he said, God answered my question. And he said, I would realize him. Just not 5 lives. I can wait forever if God will only come to me. E Narada esperando uma reação muito pior que a do primeiro, quando ele olhou, esse homem estava pulando de alegria e chorando de emoção. Ele falou, eu não acredito. Deus respondeu a algo que eu perguntei, e não só isso, ele falou que eu vou me realizar. Se ele me falasse não 5 vidas, mas falasse 20 vidas, eu ia ficar ainda extremamente feliz. And with this attitude, when he said this, it is said he realized instantly. E com essa atitude é dito que esse segundo homem se realizou imediatamente. So love has to be patient. We have Paciente. another interesting story, and this story is from Ramayana. There is the story of Shabari. Shabari is a young tribal girl. Because of some circumstances, she had to leave home, and she was fortunate to reach the hermitage of a great rishi who accepted her, and she spent time serving this rishi. Uma outra história, um outro exemplo é de uma garota tribal muito jovem chamada Shalbari. E ela teve que, por algumas razões, sair da casa dela, mas ela teve a sorte de encontrar a cabana de um grande mestre alisado na floresta que a aceitou como residente. The saint taught him how to pray, how to meditate, and every day she was listening about God and how to reach God. So she was having really good company, and he treated her like her daughter and taught her everything. E esse sábio ensinou ela a meditar, orar, como amar a Deus. Como uma filha, ele cuidou dela e ensinou absolutamente tudo para ela. When he really became old and he knew he will not live for long, he called Shabari and said, just stay in the ashram. I am telling you, one day the Lord is going to come to the door of this ashram and you will be able to see him. But wait patiently and just wait for him. You will really have his darshan. E aí ele falou para ela, ele viu que ele estava ficando velho e não ia viver por muito mais tempo, ele então falou, filha, aguenta aqui, fica nesse ashram mesmo depois que eu partir, porque um dia você vai receber a presença do Senhor, ele vai vir aqui na porta e com essas bênçãos, sua vida vai ficar completa, aguarde. He left his body, and Shabari took these words to her heart so sincerely and with complete faith that she waited year after year, not only just waiting, because she did not know on which day the Lord is going to come, in which way the Lord is going to come. She would go into the forest and clean the paths, all the paths that lead to the ashram, and she would also collect flowers and fruits so that she could offer them when the Lord came. E ela levou essas palavras do mestre tão profundamente, tão sinceramente, e ela não sabia quando, por onde ele chegaria, Deus. Então, todos os dias, ela limpava os caminhos que conduziam ao ashram, e não só isso, ela coletava flores e frutas todos os dias para esperar a chegada dele. Years passed, Shabari also became very old, but she did not stop. She still kept doing and waiting for the Lord. And one day, the Lord did come to her door. It was Lord Rama, who happened to be in exile. In the Ramayana, there is the story of Rama, and his wife Sita was abducted, and he was roaming the forest with his brother Lakshmana, and they stopped at Shabari's ashram. E Shalbari continuou fazendo isso, ano após ano, esperando a presença de Deus, do Senhor, com frutas, com limpeza e com flores, sem desanimar. Até que um dia, ela já estava bem velhinha, Sr. Rama, que era uma das manifestações divinas, estava na floresta porque a companheira dele tinha sido sequestrada. Ele e o irmão dele estavam vagando pela floresta à procura dela e chegaram a
o ashram onde estava Shaubari aguardando. When she saw them, she instantly recognized them, served them, washed their feet, fed them with the fruits that she collected. And Lord Rama was so pleased with her devotion. And having waited patiently, Shabari did get the darshan of the Lord, and she realized God instantly. E ela reconheceu a presença divina do Sr. Rama e serviu os dois com tanto amor, lavou os pés deles, serviu as frutas que ela tinha coletado todos os dias. E o Sr. Rama ficou tão agradado com todo esse amor e devoção e por toda a paciência que ela aguardou por todos esses anos, que ela se tornou iluminada, realizada instantaneamente. So love has to be patient. The O second amor tem que ter paciência. quality is love also should be based on faith and trust. A segunda qualidade é que o amor tem que ser baseado em fé e em confiança. The result you get depends upon the faith you have and the trust you have in God. Então, o resultado do seu amor vai depender da fé e a confiança que você tem em Deus. There's another interesting incident in the Ramayana, and Rama was searching for his wife Sita, who was abducted, and she was taken to a small island, and in order to rescue her, he had to build a bridge across the ocean to go to that island. Existe um outro incidente no qual esse mesmo Sr. Rama que apareceu para Shaubari estava buscando a companheira dele, a esposa dele, e ele descobriu que ela estava numa ilha muito longe da terra firme, e ele tinha que construir uma ponte para chegar até essa ilha. Most of Rama's army were the tribal monkeys, and they were helping him to build the bridge. And one of them came to Rama and said, I know a trick by which we can throw the stone into the water and the stone will float. And Rama said, how? This man answered, all I have to do is take the stone and pray to Lord Rama and say, I am throwing you to build a bridge and this is Rama's work. And the stone floated. E aí, o Sr. Rama tinha que construir isso, e a maioria do exército dele eram macacos. E aí um dia chegou um desses macacos tribais e falou para ele, para o Sr. Rama, eu sei como construir muito facilmente essa ponte. Ele falou, como? Cada uma dessas pedras que nós vamos usar para a construção, eu vou escrever o nome de Rama, que era o próprio nome dele, na pedra. E eu vou falar assim para a pedra, eu estou te jogando na água, mas a pedido de Rama, para serviço dele. E as pedras começaram a levitar, a flutuar na água. When Rama heard this, he thought, if by just trusting in my name, the stone is floating, let me see what happens if I throw a stone. So he took a small stone and he threw it into the water, and surprisingly, that stone sank. E aí o Sr. Rama ficou admirado e falou, só de escrever o meu nome na pedra, ou falar do meu nome, a pedra está levitando. O que acontece então se eu mesmo pegar uma pedra e jogar? Ele jogou a pedra e, para admiração dele, a pedra afundou. Then he heard somebody laughing behind him, and when he looked around, he saw Hanuman standing there. And Rama asked him, what are you laughing about? And Hanuman replied, oh Lord, I am just watching your play. You threw a stone which is thrown by God, which is discarded by God, would definitely sink in the worldly ocean. In the other case, that person believed so much in the name of you, and with this faith and trust, that stone floated. E aí, quando o Sr. Rama jogou aquela pedra e ela afundou, ele ficou admirado, e aí ele ouviu alguém gargalhando atrás dele. Ele olhou, era Hanuman, o chefe dos macacos. E aí o Sr. Rama voltou e falou, por que você está rindo? Ele falou assim, ó Senhor, eu estou rindo de todo esse seu jogo divino. A pedra afundou quando você jogou, porque imagina essa pedra que estava na mão de Deus e depois ela se afastou de Deus e foi para a água. Ela afundou de tristeza. Mas aquele outro tinha tanta fé e confiança no seu nome, na sua presença, que com toda essa fé, a pedra flutuou. So this is the effect of faith and trust.
Another aspect of divine love is to have tolerance. Então, esse foi o segundo aspecto, fé e confiança. O outro aspecto para a gente cultivar o amor divino é tolerância. In the Bhagavad Gita again, the Lord tells Arjuna, one should accept all pairs of opposites, heat and cold, sorrow and happiness, gain or loss, pleasure or pain. Anything you face, you have to accept them with tolerance, and this is how you have to proceed on the path of love. Do not cry and complain about unavoidable situations. Accept them and be strong. E o Sr. Krishna também fala na Bhagavad Gita que nós deveríamos encarar todos os pares de opostos, que é prazer e dor, frio e calor, sucesso e fracasso, de uma maneira equânime. Que a gente não deveria sofrer, chorar e se lamentar por as coisas que não podem ser evitadas. Tolerância é um grande tesouro. Another aphorism of Narada says, Tat Sukhe Sukhitvam, which means one who is on the path of divine love is happy in the happiness of the beloved. They do not think of their own happiness. You are just happy that your beloved is happy. E um outro aforismo, um outro verso dessa escritura, Narada diz que uma pessoa que realmente tem o amor divino e puro, ele se contenta com a felicidade do outro. Ele não pensa na sua própria felicidade, ele está sempre pensando no amado ou na amada. There is another story again with Lord Krishna and the gopis. Long after Krishna left Vrindavan, he was married and he was living in Dwarka. And one day, just to test the love of the people around him, he said he was suffering from a really bad headache. And people tried to come up with many remedies, but he was saying this headache is really unbearable and he was really suffering. Since they did not know what else to do, since he is the Lord, they asked him, please tell us, by doing what can this headache be remedied? And Krishna said, the only thing that will cure this headache is if you can collect the dust from the feet of my devotees and apply it to my head, it will cure it. E tem um outro incidente na vida do Sr. Krishna. Ele já estava casado e estava morando num outro reinado, mas ele queria testar o amor ou ensinar o que era realmente amor para as pessoas que viviam ao lado dele. Então, um dia ele apareceu e falou que estava com uma dor de cabeça insuportável e não tinha nada de remédio, nada que as pessoas conseguiam fazer. E elas perguntaram, ó Senhor, o que pode ser feito para curar sua dor que não para e não cesse, nós estamos sofrendo? Ele falou assim, a única coisa que pode curar a minha dor de cabeça é pegar o pó, a poeira dos pés dos meus devotos e pôr na minha cabeça. So these people were really puzzled. He's telling us the cure, but they also knew to take the dust of one's feet and apply it to the Lord's head. It is considered a sacrilege and one could go to hell for doing this. E isso, eles ouviram a resposta, mas eles ficaram muito intrigados, porque, por um lado, era a cura, mas para o outro, colocar a sujeira do pé de alguém na cabeça da própria manifestação divina era um sacrilégio, e é dito que a pessoa ia direto para o inferno com isso. This news gradually reached Vrindavan, and gopis heard about this. They were more than willing. They said, please take the dust of all our feet. We don't care if we go to hell. We don't care what happens to us. If Krishna is cured of his headache, we are all happy. E a notícia chegou até Vrindavan, onde moravam as gopis, aquelas mães leiteiras. E aí elas falaram, leva toda a poeira de todos os nossos pés e põe na cabeça dele. A gente não quer saber se a gente vai para o inferno ou queimar, não sei aonde. O mais importante é que ele se cure. A gente quer a felicidade dele. I will conclude with one other story. These are all stories of Lord Krishna. And this tells you how the love should not have any ego. If you want to really realize God, the ego should not be there. And if it is really offered with love, without any ego, the Lord will accept anything that is offered.
Again in the Bhagavad Gita, the Lord says, I will accept a leaf, a flower, a fruit, or even a spoon of water as long as that is given with real love and no ego. E então So- eu queria concluir com mais uma história do Sr. Krishna, e é dito que o amor puro não deveria ter nenhum traço de ego. E na Bhagavad Gita, o Sr. Krishna diz que qualquer coisa que um devoto me oferecer com realmente devoção, seja uma folha, uma flor, ou até mesmo uma colherinha d'água, eu vou aceitar aquela oferenda com muito amor. So Krishna had two queens, and the younger queen thought she loved him more than anybody else, but she was also a little proud of her love, and also she was really rich. She was proud of her material wealth also. And one day Krishna thought she would teach her a lesson. Krishna tinha duas esposas, e a rainha mais nova tinha certeza que ela amava ele mais do que ninguém, mas ela tinha um pouco de orgulho, porque ela também tinha riquezas e posses, então um dia o Sr. Krishna decidiu ensinar uma lição para ela. So he said he wants to do something. He wants himself to be weighed and with some riches, and those should be equal to his weight. They should have the materials which should be distributed among the poor. Então, um dia o Sr. Krishna falou assim, eu quero que vocês me coloquem numa balança, e do outro lado da balança, vocês comecem a colocar riquezas e riquezas, e quando esse tesouro todo se equiparar ao meu peso, a balança ficar equilibrada, todo esse dinheiro tem que ser distribuído aos pobres. This was a custom in the olden days. And the younger wife, when she heard this, she was so happy because she had so much wealth. She said, there is no problem. I will be the one to do this. I will weigh you in gold and jewelry and I will distribute them. E aí, essa era uma tradição antiga de fazer isso. Então, essa rainha mais jovem falou, eu posso fazer, eu vou encher essa balança de joias, diamantes e dinheiro e eu vou distribuir para os pobres, sem problema nenhum. So Krishna went and sat on one pan of the balance, and she started heaping jewelry and gold and whatever material wealth in the other pan. The surprise of all, no matter how much weight she was adding to the other pan, Krishna was weighing heavier than that, and he could not be really balanced. E aí ela começou a colocar todo o tesouro dela, ela colocava, e o que acontecia? O prato onde estava Krishna nem se movia, não importa o quanto ela colocava de tesouro, Krishna era mais pesado. Krishna quietly looked at the other wife. She came forward. She went round him 3 times with prayer, and she went and picked a small tulasi leaf. She brought it and said, this is what I am offering as my love, and she added it to the other pan. And to the surprise of all, the pan came down and Krishna's pan went up. Beautiful. E aí, Krishna, vendo o desespero dessa rainha mais jovem, olhou para a rainha mais velha e não falou nada. E ela veio, andou 3 vezes ao redor de Krishna com uma atitude de oração, e ela pegou uma folhinha de tulsi, manjericão sagrado. E com toda a devoção, ela colocou na balança onde estava todo aquele dinheiro, tesouro e joias. E com aquela folhinha, a balança subiu e Krishna ficou no mesmo nível. So this tells us that you cannot really measure the love. It is not the weight of it. It is just the thought and how pure you are and how egoless you are and how genuinely you love God. That is what counts. Então, o amor não pode ser medido por palavras ou por objetos mas sim pela sinceridade, por quanto você tem de amor sem ego, quanta sinceridade você realmente ama a Deus. So to conclude, we have seen that love has to be patient, love has to have faith and trust, love should be tolerant, and love should be just for love's sake
not with any expectation, and also that love cannot be measured. And as we know, God is love and love is God. We are born out of love, we grow in love, and in love we merge ourselves. Those who realize this are complete. So let us love God through every breath. Então, só para lembrar, o amor tem que ser paciente, o amor tem que ser tolerante, o amor tem que ser baseado em fé e em confiança, o amor tem que ser oferecido sem nenhuma expectativa. Nós nascemos do amor, nós vivemos no amor, e é no amor que nós vamos nos dissolver. Deus é amor. The Bible speaks of God breathing the breath of life into the nostrils. Our breath is God's breath. We should love our breath as the love of God. And Gurudev always said, your breath is my presence. E na Bíblia é dito que Deus soprou nas narinas o sopro divino e era a própria presença dele. Deus é a respiração. Então, o primeiro passo para a gente amar Deus é amar nossa respiração. E o Gurudev dizia, ama sua respiração porque ela é minha presença. And God love showers equally on all of us. How much we receive depends on us. We should transform our lives by being more loving, calm, and peaceful. Deus ama todos nós de maneira igual, mas a percepção e a recepção disso depende de nós. Nós deveríamos ficar prontos para receber esse amor, sendo mais amorosos com os outros, mais calmos, mais pacíficos e alegres. With this, I conclude this talk. Thank you all for your patient listening. Hope you have gotten something out of it. And I think the next is we have 10 minutes for general meditation. Eu agradeço a todos vocês por ouvirem pacientemente. Eu espero que vocês tenham conseguido absorver algo disso e aprender algo com essa nossa conversa. E agora nós vamos fazer um pouco de meditação. Please sit wherever you are. Sem intenção de quer que vocês estejam. Sit with your spine straight. Mantenha a coluna ereta. Spine, neck, and head should be in a line. Coluna, o pescoço e a cabeça devem estar alinhados. And simply watch your breath. E agora, somente observe a sua respiração. Every breath you watch, every inhalation and every exhalation. Observe cada inalação e cada exalação. You will notice thoughts will be going through the mind. That is the nature of the mind. E vocês vão perceber, pensamentos vão surgir na sua mente, mas isso é a natureza dela. Ask yourself who is breathing. Pergunte a si mesmo, quem está respirando em mim? The breath is going in and coming out. A respiração entra e sai. Breath is the direct manifestation of God. Respiração é a manifestação direta de Deus. When you watch the breath, as is your breath, so is your mind. Quando você observa a respiração, lembra, do mesmo jeito que se encontra a sua respiração, se encontra a sua mente. As you keep watching the breath, you will find your mind is slowly calming down. E com esse ato de observar a respiração, você vai perceber, sua mente vai se acalmar também. By controlling the breath, you can control the mind. Ao controlar a respiração, você vai conseguir controlar sua mente. So let us watch the breath for a couple of minutes. Vamos observar nossa respiração agora por 2 minutos.
Now, please take a slow, long, deep inhalation. Hold the breath and bow to the front. Agora faça uma inalação lenta, longa e profunda. Segura a respiração e curvem seu corpo para frente. Exhale. Continue to watch the breath. Exale, mas continue a observar a respiração. In the same bowing position, take another slow, long, deep inhalation. Hold the breath and please sit up. Ainda inclinados para frente, faça uma inalação lenta, longa e profunda. Segure a respiração e devagar, sentem-se de novo. Exhale, normal conscious breath. Exale, respiração normal e consciente. Bow is a symbol of humility, and it is surrender and also giving up of ego. Curvar-se é o símbolo de entrega, de humildade e também de abrir mão do nosso ego. Let us practice some slow, long, deep breathing according to your capacity. When you inhale, think of positive qualities like love and peace entering in, and when you exhale, feel the negatives like ego and anger are going out. Agora nós vamos fazer algumas inalações e exalações longas e profundas, mas sempre na sua própria capacidade. Quando vocês inalarem, pensem em qualidades positivas como amor, como paz. E quando vocês exalarem, imagine que vocês estão se libertando de qualidades negativas, colocando para fora, como ego, raiva e assim por diante. Please repeat this 6 times. Deep inhalation, deep exhalation. Vamos fazer 6 vezes inalações profundas e exalações profundas. Repitam. Podem fazer. Please return to normal conscious breath. E agora, voltem para a sua respiração normal e consciente. Mentally, try to keep going higher and higher in the body and try to merge with the soul. Mentalmente, tente levar a sua consciência para cada vez mais alta no seu corpo, tentando agora integrar sua consciência com a alma. When you merge the mind in the soul, there are no more thoughts, no ego, no mind. Quando você consegue dissolver, unificar sua mente com a alma, não existe mais pensamentos, nem ego, nem a própria mente. Silently meditate with your focus in the soul center between the two eyebrows. Agora, medite em silêncio, com a sua atenção no centro da alma, nesse ponto entre as sobrancelhas, dentro da cabeça. Nothing more to practice. Just stay there like a silent witness of the calmness within you. Nada mais para praticar, somente permaneça nesse lugar. Seja somente uma testemunha observando a calma que existe em você. Experience that peace and the bliss.
Experienciem essa paz e essa bem-aventurança. Slowly come back to the body. Lentamente, tragam sua consciência de volta para o corpo. You are the soul in the body. Vocês são a alma no corpo. You can offer a sincere prayer if you like. Mentally pray. E agora, para aqueles que desejarem, mentalmente, ofereçam algumas orações sinceras, o que tiver no seu coração. Offer your own personal prayer. Façam suas próprias orações pessoais. Slowly open your eyes. E devagar abram seus olhos. Think of God. If you have a picture, look at the altar. Pense em Deus. Se você tiver alguma foto aí perto de você, olhe para o seu altar ou para essa foto do Divino. Let us end with a prayer. Prayer for all. Vamos encerrar com uma oração. Oração para todos. Sarve bhavantu sukhinah. Sarve santu niramaya. Sarve bhadrani pasyantu. Ma kaschit dukkha bhag bhavet. Let all be happy and all be healthy. Que todos Let sejam there be- felizes e saudáveis. Let there be no disease, no misery for anyone. Que não haja doença nem miséria para nenhuma pessoa. Let there be auspiciousness everywhere. E que haja auspiciosidade em toda parte. Om, peace, peace, peace. Om, paz, paz, paz. I'm praying for all of you. Let the blessing of God and Gurus be upon us all. Eu estou orando para todos vocês e que as bênçãos de Deus e dos gurus estejam sobre todos nós. We'll conclude with the closing prayer. Om Purnamadaha Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vasishyate. Om Shanti Shanti Shanti. God is complete. His creation is complete. As a part of creation, we too are complete. May we realize this completeness. Deus é completo. A criação dele é completa. Sendo nós parte da criação, nós também somos completos. Que todos nós possamos realizar nossa completude. Thank you all. Om Tat Sat Om. Om Amen. Muito obrigado a todos. Om. Amém.